Vamos abrir o tribunal de minúsculas causas, gente. Não sei se vocês conhecem esses dois aqui que eu vou falar hoje, mas eu tô num mundo muito subterrâneo. Eu tô aqui, ó, no subsolo, eu tô num nicho que eu nem sabia que existia. Primeiro eu vou apresentar pra vocês os personagens dessa treta. Gente, o garoto é um vampirão. Eu tenho certeza que ele é da família Cullen. Esse daqui é o Fallen, ó. Eu sou o Fallen. Gente, ele tem dentes de vampiro. Olha isso aqui. Que vier com esse papinho de plaquinha do abraço pra cima de mim, evento cosplay, vai levar uma voadora. Fala, meus vampirinhos, eu sou o Fallen. Hoje vocês vão descobrir por que eu odeio. Ele é muito poderosa. Olha, ele vai dar uma voadora em quem for com uma plaquinha do abraço. Meu Deus! Amiga, olha isso! Meu Deus! Nossa, será que ela vai fazer isso? Ela é muito poderosa, né? Vem passar um dia comigo na maior convenção de bruxas da América Latina. A convenção é anual e se passa em Paranapiacaba, mas pra chegar lá você tem que enfrentar essa fila de busão aí, ó. Ou fazer igual o tonto e a tonta aqui que pagou 50 conto no Uber. Ai, gente, será que seria bullying eu rir da cara dela? E teve que vir a pé de qualquer jeito, porque tava engarrafado e o carro não saía do lugar. Pra cortar caminho, muitas pessoas passam pelo cemitério de Paranapiacaba, que é também um ponto turístico muito interessante, eu falo. Gente, que clima pesado, né? Olha, tem neblina, é um pessoal vestido de bruxa passeando pelo cemitério. Eu, se eu fosse morto, tivesse nesse cemitério, eu ia odiar. Imagina, eu de espírito ali sentado assim, ó. Ai, gente, lá vem os adolescentes. Falam que supostamente o verdadeiro Jack Stripador foi enterrado nesse exato túmulo que eu tô mostrando pra vocês. Ai, gente, esse túmulo me deixou tão triste. Basicamente, a criança nem chegou a nascer. Daí trazem presentinhos pra ela, sabe? Aí, pra espantar a tristeza, minha mulher fez uma maquiagem gótica, né? Porque eu percebi que em Paranapiacaba não só tem bruxo, mago, tem vampiros, vulgo eu e ela, e também tem gótico. Eu sabia que ele era vampiro! Por isso que eu sempre ando com um alho na minha capinha. Gente, na minha capinha é igual uma bolsa, na capinha do meu celular. De 0 a 10, dá uma nota pra make gótica da minha mulher. Só não dê nota Nossa, se fosse de menos 10 a 10... baixo, porque senão eu apanho em casa, hein? O que mais me impressionou em tudo foram essas barraquinhas de artesanato, cara. Sabe por quê? Porque tinham ossos, que eu não sei se é osso de Ossos! É vampiro, deve ter 300 anos e não sabe falar direito. vacas. O cara falou que tinha até pata de gavião e rabo de lobo. E eu não sei se é permitido, mas é bizarro. Só que não deu tempo nem de ficar com medo, né? Gente, Deus me livre. É ir nisso aí e voltar com 15 encostos. Apesar dos perrengues, eu não posso negar que a prefeitura de Santo André é extremamente despreparada, que a cidade de Paranapiacaba é uma cidade maravilhosa, cara. Uma das mais lindas que eu já vi. Tão linda quanto esse cara aí, ó. Santo Deus! Ai, gente, não gostei da vibe desse garoto, não. Eu tenho medo de gente assim. Ele é conhecido nesse nicho, no nicho dos cosplays. E a segunda personagem nessa história é a Magic Fira. Ela tem o cabelo rosa, ela tem toda uma estética, olha, ela também faz cosplay. Eles comentam sobre o jogo God of War. Não sei se vocês conhecem, gente, é um jogo meio que de guerra. Eu já joguei esse jogo no PlayStation 2, muito tempo atrás. E aí, gente, a treta toda foi que o Fallen tá acusando a Fira de copiar o conteúdo todo dele. Eles têm um conteúdo supostamente parecido, porque eles comentam sobre God of War, que é um jogo, e aí o conteúdo é esse daqui, ó. Fãs de God of War odeiam as mulheres. Aí o hate sobra pra mim. Recentemente, a Sony revelou que vai lançar o God of War lá o feio, que vai contar a história da mãe do Atreus, né? Que seria a mulher do Kratos, o nosso Cleitão. Gente, o Kratos eu conheço. Kratos é esse daqui, o principal do jogo. Esse jogo aqui é o God of War. Gente, esse jogo é muito antigo. Eu lembro de jogar ele no PlayStation 2, tipo, quando eu era criança. Tipo, 3 anos atrás, sabe? E quem acompanha a nova era de jogos de God of War, acompanhou God of War Ragnarok. Foi um sucesso. E lá falava sobre a mãe do Atreus, que é o filho do Kratos, com a Laufey. Eu ficava pensando o quão foda seria conhecer essa personagem. Porque pra ser mulher do Cleitão, a bicha tem que ser braba. Só que a comunidade, em sua maioria masculina, tá fazendo um burburinho bizarro falando que não quer esse jogo. Que não deveria ter o nome de God of War, porque o Kratos não é protagonista. Usando isso como desculpa, claramente é uma desculpa, pra atacar que a protagonista é uma mulher. Não tem como falar que mulher como protagonista em jogo de ação não funciona. Olha lá The Last of Us. Mas o foda é a gente ter que vir aqui e ficar provando que dá pra ter mulheres protagonistas em jogo de ação. E isso só me lembra o quão tóxica é a comunidade gamer para as mulheres. Sempre que eu entrava no CS pra jogar e uma mulher falava no microfone, meu amigo... Gente, eu jogo Valorant e é assim,
É horrível jogar no Valorant sem ser em time fechado. É bizarro. Comunidade gamer, eles são muito homofóbicos, muito misóginos, muito machistas, muito racistas. Tipo assim, você não pode errar um tiro, você não pode estar só se divertindo jogando, porque pra eles você tem que ser o melhor jogador do mundo. Eles não, né? Eles não matam ninguém. Você pode matar 30 numa partida e eles matando 4 fica tiltando no microfone no meu ouvido. Gente, eu muto todo mundo. Tanto que várias não usam o microfone para poder falar. Se comunicam pelo chat, não tem nome feminino, para não ter que sofrer hate da comunidade masculina nos jogos online. Então sim, os caras em sua maioria estão sendo misóginos mesmo, odeia a mulher, e é por isso que não querem a Lau Fei como protagonista de um jogo. E aí a Fira postou esse vídeo aqui, gente. Acho que a maioria de nós acompanha God of War desde pequeno, eu mesmo acompanho desde o primeiro jogo, eu ajudava meu pai a passar de umas fases do jogo que ele não sabia passar. E sim, se a memória acorda a minha mente, quando meu pai ficou uma semana preso naquela dragões, logo no começo, sim, logo no começo dos primeiros jogos, e aí ele finalmente decidiu deixar eu tentar jogar um pouquinho, e aí quando ele viu que eu passei da fase, porque eu tinha sacado a coisa mais simples do mundo, que era apertar o botão rápido, e aí ele tomou o controle da minha mão pra continuar jogando. Então, mas isso não vem ao caso agora. É só que uma coisa que reacendeu em toda essa discussão sobre a Lau Fei é que eu entendo vocês. Eu também prefiro jogar com personagens que me representam. Eu sempre escolhi as personagens femininas pra jogar no jogo de luta. Eu não soube dar Hadouken até a Sakura lançar no Street Fighter, porque aí eu fui pegar uma personagem que dava Hadouken e eu me recusava a jogar com os homens. Eu também me recusava a ser um protagonista masculino no jogo que você escolheria o seu gênero. Are you a boy or a girl? I don't either, but... Mas eu posso, assim, se vocês, homens, se me permitirem, posso dar uma opinião. Uma opinião não, um conselho sobre essa sensação que vocês estão. Deixa de ser acéfalo! Nenhum de vocês está se importando com a narrativa, com a jogabilidade, com as mecânicas do jogo, ou nem com o jogo em si. Vocês só querem ser misóginos. E sério agora, vocês já tentaram se perguntar o porquê? Eu sei que não, mas assim, seria ótimo pra gente, enquanto seres pensantes, nos perguntar às vezes por que a gente tá sentindo isso? Por que isso me incomoda tanto? É tão ruim assim a gente acompanhar o outro lado da história desse pai de menino, barbudo, parrudo, ursão, peludo. Pensa comigo, é tão ruim assim a trajetória da vida após a morte de uma deusa mítica, original portadora inclusive do Machado de Leviatã, num submundo com uma jogabilidade absurda e frenética que God of War sempre teve, sempre vai ter, e ainda conseguir fazer pequenas ligações entre o que aconteceu em momento sim, momento não da história X e da história Y que estão acontecendo ao mesmo tempo. É tão ruim assim, tá ruim. Tá ruim pra vocês? Porque se tudo isso, o jogo fica ruim só porque a gente tá jogando, nas palavras desse cara. Gente, mas assim, ela falou do jeito dela, com outras palavras, é outro texto. Mesmo se o assunto é parecido, o assunto não é dele, não. Ai, mas eu gosto de Stella Blade e a protagonista de Stella Blade é uma mulher. Sabe o que é engraçado desse argumento específico? O que a gente entende desse argumento é que tudo bem pra vocês, a protagonista do jogo ser mulher, contanto que ela seja estupidamente sexualizada. Isso é um problema nos jogos, né, gente? A maioria dos jogos, sei lá, se é porque são feitos por homens, as jogadoras femininas, tipo assim, os personagens femininos de jogos são muito sexualizadas, é sempre com peitão, ainda mais jogos assim, de maioria oriental, elas são sempre, tipo, quando elas lutam, o peito faz assim, só falta jorrar leite, gente, que é isso? Que loucura! E os homens só, tipo, com uma roupana de ferro, e elas com o peito e a bunda de fora. Que isso? É só uma tentativa de fazer vocês refletirem, porque às vezes a gente precisa parar de fazer o quadradinho de 8 e pensar um pouquinho. Então fica o questionamento. Ai, gente, eu amei ela. Nada contra o vampirão lá não, tá? Também eu achei ele de boa. Só achei estranho ir no cemitério, né? Ela fez aquele vídeo meio parecido com um dele. Depois ele publicou esse vídeo aqui, ó. Ele comentou sobre uma competição de cosplay. Ele deu opinião sobre uma fantasia que ficou em 3º lugar. Como que você explica para uma pessoa que não entende do mundo cosplay que esse cosplay não ganhou a competição? E na descrição do post desse cosplayer, ele falou que ele ficou em 3º lugar porque os jurados não gostaram do tecido do sapato. Porra do tecido do sapato do cara. Ah, também não gostei não do tecido do sapato. Imagina a frustração da pessoa fazer um cosplay pica desse jeito e não ganhar por conta do tecido do sapato. Pensa numa desculpa mais esfarrapada. Sabe o que eu acho que devia ter? Falando como um leigo, ao final desses concursos cosplays, devia ter uma retratação dos jurados explicando
o porquê eles colocaram tal pessoa no pódio. Não é querendo desmerecer o primeiro e o segundo lugar, porque eles estão lá tanto quanto os outros, fazendo um trampo muito foda. Mas, mano, olha esse cosplay, cara. Mas só porque o dele tá bom, não significa que o dos outros também não estavam bons, né, gente? Queria ver os outros agora. Ah, também sou jurado de cosplay. Coloca os jurados que com certeza não sabem nem o que tá fazendo, velho. Se bobear, deve chamar até eu pra ser jurado. Se eu tiver seguidor, claro, ou amizade no meio dos eventos. Sujo. Eita, falou que é tudo nepotismo. Desculpa, tô falando como leigo. Vocês podem me explicar, falar que faz sentido, ele tá em terceiro lugar, etc. Mas, mano, como que você explica pra uma pessoa leiga que esse cara ficou em terceiro lugar na competição? E aí a Magic Fira postou esse videozinho aqui. Ai, meu Deus, como que esse cosplay não ganhou? E mais, como é que ele perdeu pra uma menina? A cada 3 meses, mais ou menos, surge essa polêmica no mundinho cosplay. Algum concurso viraliza, ou melhor, o pódio desse concurso viraliza, e aí as pessoas começam a construir. Ai, ela é muito bonita, gente. Não consigo não ficar do lado dela. Eu sou superficial. E aí as pessoas começam a construir em cima disso um conteúdo sobre essa suposta injustiça. Mas antes de falar sobre a treta da vez, eu só quero dizer que se você realmente se importa com essas coisas, antes de desmerecer outro cosplayer ou de criar um vídeo em cima desse tipo de conteúdo como várias pessoas gostam de fazer, no mínimo é interessante que você entenda sobre o que você está falando. Não só para não espalhar desinformação, mas também que vai ser legal. Gente, será que foi indireta pra ele? O gag falou que ele não entende, que ele é leigo. Você entender mais sobre o que você quer falar na internet. Até porque não tem coisa que reúna mais uma comunidade do que o senso de justiça. E as pessoas que te seguem podem acabar dando hate em uma terceira pessoa que pode nem ter muito a ver com o assunto em questão. Ou pior, tornar aquilo... Pois é. Aí vai, imagina, gente, seguidores do Fallen indo lá xingar as ganhadoras. Ai, você não merecia, você não merecia. A gente pode não ser responsável pela atitude dos outros, mas o tipo de conteúdo que produzimos incentiva, porque é assim que a internet funciona. Mas sobre essa treta em si, essa de agora, o cara do cosplay do FNAF falou que os jurados não gostaram do tecido do sapato dele, por mais que possa ser verdade. A gente viu em vídeo que o cosplay dele teve um mau funcionamento no palco, ele quebrou no palco, e isso já é uma coisa inaceitável no concurso, isso diminui. Gente, a Ju me mandou aqui o cosplay que ganhou, que é esse daqui, ó. Ai, que fofa. Mas parece aquelas garçonetes daqueles café que humilha você. Nossa, mas se mexe. Mas quebrou, ó. Bem que a menina lá falou. E o sapato não gostei. A garota do cosplay da Sakura também, que foi vencedora lá do concurso, falaram que ela conhecia os jurados, mas vamos pensar um pouco. É quase impossível você não conhecer alguém no meio cosplay que já não participou de uma bancada de jurados. Ainda mais se vocês forem da mesma cidade. Isso é uma coisa muito comum de acontecer e isso não desmerece o trabalho dela. Eu já fui jurada em quase todo o Brasil. Eu tenho muita experiência nessa parte. Eu já vi cosplays com mecânicas absurdas, com apresentações impecáveis, com métodos de construção de figurino que eu nunca imaginei que pudessem funcionar, funcionando. Não tô dizendo que não existe concurso falcatrua, porque o mundo tem dessas, mas em todos que participei sempre havia uma grande discussão e cálculos por trás. 0,0000 às vezes é a diferença entre um cosplay e outro, que às vezes separa os participantes, coisa que a gente, que como plateia, a gente não vê. Mas Magic, aquele cosplay, ele tava extremamente superior à dificuldade do outro cosplay, mas quebrou. Teve mau funcionamento no palco. Não adianta, às vezes adianta, mas principalmente no palco isso vai gerar déficit na sua nota. Se você tiver um cosplay simples, muito bem apresentado, e um cosplay muito mais estruturado, ou medianamente mais estruturado, um pouco maior que esse aqui leva. E, consequentemente, o melhor cosplay vai somar pontos. Mas a partir do momento que esse cosplay aqui tem um defeito em palco, ou tem alguma parte dele que caiu, que quebrou, qualquer coisa assim, como já aconteceu em outros concursos, os pontos eles vão diminuindo. Quer dizer que todo concurso é assim? Não. Existem milhares de concursos onde uma fantasia incrível, grande, foda, é fumaça e abre asa que ganha. E vocês não estão nem aí. Aliás, eu acho que é coisa da minha cabeça. Mas quase sempre que essas discussões acontecem, o primeiro lugar sempre é uma menina. Ou um cosplay de menina. Isso me inculca um pouquinho. Mas eu não vou falar disso não, porque senão esse vídeo vai ter 1 milhão de horas. Não é sobre isso que eu queria falar. Isso aí é um negócio meu da minha cabeça. Talvez eu fale mais sobre isso em um vídeo maior no meu canal. E aí, como a gente aqui na live também interpretou isso como uma indireta, os seguidores de ambos também interpretaram que ela tava mandando uma indireta pra ele, falando: ai, você é leigo, você não entende.
que fui jurada no país todo. Acho que é isso. Aí, gente, que começou tudo. Ai, gente, eu amo fofoca de gente que eu não conheço. O Fallen reagiu ao vídeo da Fira. Respondeu os comentários dela, né? Porque, gente, imagina. Tá todo mundo comentando na internet. Ó, você viu indireta. Mas, gente, calma aí. Vale lembrar que ele tem 3.584 seguidores. Eu não sei se ele tem um outro perfil, mas esse aqui é o que tá aqui na pauta. E ela tem 1.800.000. Aqui começou a rixa deles, que acharam que era uma indireta, mas aí vai ter mais coisa pra frente. Quero dizer que se você realmente se importa com essas coisas, antes de desmerecer o outro cosplayer ou de criar um vídeo em cima desse tipo de conteúdo como várias pessoas gostam de fazer, no mínimo, é interessante que você entenda sobre o que você está falando. Eu tava esperando o momento que isso ia acontecer, porque de fato o vídeo tomou uma proporção absurda, vamos falar assim. Um vídeo eu furo a bolha, basicamente, né? Mas tem um ponto que eu quero comentar que é muito importante. Eu realmente acho meio sem sentido a ideia de que para você falar sobre algum tema, você tem que fazer um intensivão e ser um especialista nesse assunto. Concordo com você, Fallen, eu concordo. Não é porque eu não fiz um curso de moda que eu não posso jogar uma roupa do tapete vermelho do Grammy, do Oscar, do Met Gala. Não é porque eu tô de pijama na minha sala assistindo o pessoal no tapete vermelho que eu não posso achar horrível uma roupa da Hermès. Tá entendendo? Eu concordo com isso. Eu acredito sim que a pessoa tem que pesquisar sobre aquilo que ela está falando quando ela aponta algum fato, ou quando ela aponta algo como fato, porque ela tem que ter algum embasamento sobre isso. Mas, no meu caso, em relação ao vídeo, eu vou explicar o que aconteceu. Porque sim, eu acredito que esse começo do vídeo da Magic Fira foi relacionado ao meu vídeo e depois de outras pessoas. Porque eu fiz um vídeo, depois do meu vídeo, outras 2, 3 pessoas fizeram um vídeo seguindo o mesmo roteiro do que eu falei. Literalmente falando as mesmas coisas, até achei estranho. Mas a Magic Fira chegou até a comentar no meu vídeo, falando exatamente esses pontos que ela falou no vídeo dela. Então eu esperava de fato que saísse um vídeo dela sobre o assunto. Eu não sou especialista em nada. Quando eu gosto de um assunto, eu vou entrando nesse assunto, aprendendo junto com vocês. Tanto que toda essa questão do mundo cosplay, eu comecei a entrar porque eu comecei a falar algumas coisas que eu presenciei no mundo cosplay e várias pessoas da comunidade vieram comentar, me ensinar mais coisas, falar sobre esse mundo. Minha namorada é cosplayer, ela me explicou mais coisas, então eu fui produzindo mais conteúdo voltado ao mundo cosplay. Eu não apontei ninguém no vídeo que eu fiz. No vídeo que eu fiz sobre o Sundrop, eu fui impactado pelo vídeo do Gu, falando que ele só não ganhou por conta do tecido do sapato. E eu vi a narrativa dele e gravei um vídeo. Eu falei, caraca, mano, que absurdo uma pessoa falar que só não ganhou por conta do tecido de um sapato, sendo que esse cosplay é muito lindo. A minha questão foi pelo critério que ele comentou, que foi pelo tecido de sapato, porque segundo ele, as outras coisas lá, em relação à cabeça, o capacete, não foram levados em consideração. O que foi levado em consideração foi o tecido do sapato. Eu nem tinha visto quem que era o primeiro lugar, quem que era o segundo lugar. Meu vídeo foi sobre ter achado injusto ele ficar em terceiro lugar por conta de um critério, que o critério foi o sapato. E tem coisas que a gente não pensa na hora de gravar um vídeo, tá ligado? Porque o vídeo não foi sobre a menina do primeiro lugar. Eu não falei em nenhum momento, tipo, primeiro lugar, não devia ter o primeiro lugar, porque eu nem sabia quem que era, nem sabia que era uma menina. Pode ter sido isso. Ela interpretou que ele tava julgando a pessoa que ficou em primeiro lugar, mas segundo ele não sabia. Ele só achou injusto porque ele achou muito legal o cosplay, mas esse quesito, né, do tecido de sapato ter deixado ele em terceiro lugar. Ele falou, gente, como assim? Entendo um pouco a parte do vampirão, gente. O meu perfil é falar sobre coisas que eu vejo na internet e deixar minha opinião. E eu não tenho medo de pedir desculpa se eu estiver errado. Mas aqui, a única coisa que faz sentido eu ter falado desculpa ou não, etc., seria pra menina que sofreu hate. Que ela me chamou, eu falei, pô, apaga os comentários que estão falando de você, e fiz um vídeo defendendo ela. Porque é meu dia a dia, um dele. Não é algo que eu vou pesquisar sobre um tema, fazer uma redação pra depois trazer um conteúdo conciso como a Magic Fira faz com os conteúdos dela. Eu não tenho que ter responsabilidade por pessoas escrotas. Quando eu não citei outras pessoas, quando eu não ataquei outras pessoas. Gente, cada um enxergou a fofoca de um jeito, cada um foi pra um lado, né? Só que aí o que aconteceu? Magic Fira copia conteúdo de influenciador e não vai ver. No vídeo mais recente, Magic Fira voltou a comentar a questão dos cosplay. No entanto, ela também foi acusada por alguns internautas de usar imagens de uma publicação no Instagram sem dar os devidos créditos ao autor principal, né, original. Que no caso é nesse vídeo aqui, ó. Atualizações sobre as Polaroids de IA na Liberdade. Aparentemente essa informação surgiu há um tempinho atrás, mas estranhamente eu não tinha conseguido ainda acesso aos perfis que estavam falando sobre isso. Mas independente disso, alguns seguidores me encaminharam essas informações e eu achei legal trazer para vocês essas atualizações. Alguns
cosplayers fizeram um depoimento em conjunto comunicando Que no caso as imagens são essas aqui, gente, que ela tá sendo acusada de copiar, de roubar, né, e usar nos vídeos dela sem dar o devido crédito. Durante dias, muita gente acreditou que fotos falsas de cosplayers estavam sendo espalhadas fisicamente pela liberdade, em postes, praças e banheiros. O medo cresceu, a paranoia também, e várias vítimas ficaram aterrorizadas. Mas novas informações mostraram outra coisa. As polaroids nem eram reais fisicamente. As imagens da liberdade também foram geradas, manipuladas por IA. Que história é essa, gente? Como assim? fotos de IA que eram distribuídas, barra coladas, barra vendidas na liberdade, nunca existiram de fato. E que tudo isso foi um plano de alguém que supostamente queria assustar algumas cosplayers específicas, as fazendo terem medo da exposição usando essa história. Porém, outros depoimentos também vieram à tona, informando que isso já tinha acontecido de fato há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Isso eu digo as fotos impressas, modificadas com IA. Mas que ninguém ligou na época quando as pessoas tentavam alertar sobre. Particularmente, essa também foi a primeira vez que eu soube de algo parecido com isso, e isso me surpreendeu bastante. Mas seja por um lado ou por outro, independente do porquê ou como isso tenha acontecido, nada mudou. Só que o criador, gente, dessa imagem que ela supostamente roubou, né, comentou no vídeo dela falando assim, cara, tipo, me dá o IB, mano, você literalmente roubou meu trabalho, botou no seu vídeo, nem comentou, nem deu o IB do meu trabalho, sabe? Aí ela falou que não. Aí ele, lógico que não viu, você me bloqueou no Insta, kkk. Ou seja, ela pegou as imagens e bloqueou. Aí ela, marquei agora na legenda também, vacilei nesse ponto, desculpa. Acabei presumindo que não encontraria o perfil aqui também. Além de usar meu post de roteiro sem ao menos acreditar. Ela dando curtida. Muito debochada. Ah, tá, fira. Ah, tá. Aqui, ó. O perfil dos prints está no print, mas vou marcar aqui também. @boot. Vacilei, não tem marcado. Tava no print? Ah, gente, que garoto chato então. Se o arroba já tava no print, gente, é igual o que eu faço aqui. Toda vez que eu vou falar de alguém, ou eu falo o arroba, ou eu mostro o perfil da pessoa. O arroba tá ali. Se alguém se interessar por você, vai ler e vai buscar. Eu não tenho que ficar marcando vocês, não, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos se tocar. E aí, volta o Fallen, nosso vampirão favorito, gente, com aqueles dentão dele. Que ele fala que eu sou babaca por querer que uma grande influenciadora seja penalizada por copiar meus vídeos. Ele postou uma outra indireta pra ela agora, dessa vez. Será que eles estão tendo um romance? Sabe? Aquelas pessoas que se odeiam e ficam se irritando? Eu sou babaca por querer que uma grande criadora de conteúdo seja penalizada por estar copiando quase todos os meus vídeos. Fala, meus opiniões, eu sou o Fallen e hoje vocês vão julgar se eu tô sendo um babaca. Vocês vão julgar se eu tô sendo um babaca. Será que ele tá sendo babaca? Comenta aí. Basicamente, já faz um tempo que eu comecei a criar conteúdo, falando sobre o mundo geek, sobre cosplay. Cemitérios, bruxas, convenções. E aí, eu tenho percebido que, desde que eu estourei um vídeo sobre competição cosplay, uma mini querida, ela tem feito vídeos extremamente idênticos aos meus, com os mesmos temas. Só que acaba sendo engraçado, porque eu tô fazendo conteúdo sobre temas que não são temas que estão muito em alta. Ah, ele é aquela garota que inventou a calça jeans. Eu fui uma das primeiras, assim, meninas da internet, pelo menos da minha idade, que começou a usar, assim, calça. E eu percebo que toda vez que um desses vídeos sobre esses temas acaba tendo um alcance um pouquinho maior, 2, 3 dias depois aparece um vídeo na rede social da querida. E aí parece que eu estou copiando a querida. Ai, gente, isso acontece muito, mas isso acontece, uai. Inspiração. Quando eu posto uma pauta, parece 2 dias uma pessoa maior posta a pauta, a mesma pauta, mas isso, a internet é assim. Eu também procuro pautas que eu não conheço em vídeos que alguém já postou. Tanto que aquele primeiro vídeo tava nada a ver, cada um tava dando uma opinião, tanto que a opinião era diversa. Agora vamos ver, né, se a opinião tá sendo a mesma, se o roteiro tá sendo o mesmo, tal qual ele está acusando. Um pequeno influenciador copiando uma grande inspiração, uma grande diva, uma grande influenciadora. Sendo que, na verdade, parece que minha rede social virou uma vitrine. Todo vídeo meu, de um perfil pequeno, que eu não tenho nem 2.000 seguidores, que tem um alcance legal, ela pega esse mesmo tema, adapta, lê os comentários pra ver o que o pessoal tá falando e o que ela pode falar no vídeo dela. Muito e ela diva. faz um vídeo sobre esse tema. E sabe quando eu percebi que realmente Mulheres no topo! Meu é Deus. soberba minha achar que só eu vou falar sobre um assunto, eu sou dono desse assunto. É. Isso eu sei. Só que o que prova que Foi o que eu falei, pelo menos ele sabe disso. Gente, às vezes não é loucura da cabeça dele, né? Vamos ver. essa questão dela estar me copiando não é uma coisa da minha cabeça, porque eu sei que eu não sou dono de um tema e várias pessoas podem ter feito vídeos sobre os temas que eu tô fazendo na internet. Já pensou? Ela aparece, gente, com dente de vampiro numa convenção de bruxas.
Bruce, lá onde ele foi. Nossa, eu ia amar, vou mandar essa DM pra ela, dando essa dica. Gente, ia ser muito bom. Ela aparece com dente de vampiro numa convenção de bruxa. Ela pede pro namorado dela ou namorada dela fazer uma maquiagem dela. Ai, eu ia amar. E ela utilizou esse print no vídeo dela e falou assim: ai, eu não achei o perfil dele pra marcar. E esse influenciador comentou no vídeo dela que ela não achou o perfil dele pra marcar porque ela mesma tinha bloqueado o cara. Gente, será que ela tá sendo sonsa no final das contas? Ai, eu tava gostando tanto da diva. O que vocês acham? Ou seja, essa influenciadora estava roubando conteúdo de um cara que ela mesma bloqueou. Então ela bloqueou o cara e mesmo assim fica entrando na rede social desse cara pra roubar conteúdo. E foi aí que eu percebi que não era só comigo. Que rata! Eu nunca pensei nisso, vou fazer isso. Vou entrar no canal da MDM Daiane, que é menor que eu agora que eu passei ela. E vou sim copiar o conteúdo dela. Vou entrar no canal do Ranozeira, vou copiar todas as pautas dele que ele fez da Honey. E ele fala... Pera aí. Rano, não é porque o teu nome é parecido com a da Honey, tá bom? Não é porque te chamam de Honey, mas é Honey com R-A-N-I, não é com H e 2 N. Gente, ele falou no último vídeo dele da Honey que ele que é o maior fã da Honey, que ele que faz vídeo sobre a Honey primeiro. Se põe na sua, Ranozeira, tá bom? Que eu comecei a falar da Honey aqui no canal, no YouTube, e você, muito bem que sabe, viu meu vídeo e me copiou. E não me deu o IB que eu comecei a falar da Honey no YouTube. Vão lá comentar no canal do Ranozeira, podem fazer corte disso aqui, tá bom, Osmanus? Manda pro Ranozeira e eu quero ver o que ele vai falar, porque ele tá errado, ele tá me expondo pra internet toda, pro canal dele, que ele é o maior fã da Honey e que ele que faz vídeo da Honey, sendo que sou eu que sou e ele que me copiou e não me deu IB. Não é porque ele é irmão da Honey, não é porque ele tem o mesmo sangue que a Honey, que ele pode ficar fazendo isso. Não, gente, eu comecei a falar da Honey. Pô, vamos... Ah, não. A gente tem que lidar com pessoas roubando, claramente, todo o conteúdo que a gente posta. Pelo amor de Deus, né? Foi por isso que eu criei esse quadro. Se eu sou um babaca, porque se ela copiar o quadro, meu amigo, ela tá fudida. E como na primeira treta deles, ela mandou uma indireta pra ele, falando que ele não entendia de cosplay. Gente, acho que ela é fã dele. E ele reagiu nessa vez que ele mandou uma indireta pra ela veio e respondeu. Me acusaram de plágio! Eu não sou o tipo de criador de conteúdo que gosta de alimentar brigas, e os meus roteiros, eles sempre são partidos de um ponto muito lógico, quando o assunto é sério, é claro. Em outros momentos eu gosto de usar bem mais o humor. Porém, eu estou sendo acusada de algo e esse vídeo é apenas uma forma de eu mostrar pra vocês que esse algo é mentira. Eu sou babaca porque queria que uma grande criadora de conteúdo... Não tinha certeza se eu colocava o vídeo inteiro, porque se eu colocasse inteiro, poderia ser visto como cópia. E se eu cortasse, poderia ser manipulação. Então separei as partes enquanto comento sobre, e vocês podem ir até ele ver o vídeo na íntegra. Já penalizada por estar copiando quase todos os meus vídeos. Tudo começou com meu segundo vídeo sobre as Polaroids na Liberdade, onde eu usei prints de outro criador de conteúdo dentre as novas informações sobre o caso. Ali eu vacilei e esqueci de acreditar o cara nas legendas. Me desculpei com ele por isso e me corrigi em seguida. Mas é claro que isso pode não ser o suficiente para algumas pessoas e eu entendo isso totalmente. Essa parte do vídeo dele é mais pro final, mas eu queria esclarecer logo no início desse vídeo pra focar nas falas dele no restante do tempo. Recentemente ela fez um vídeo sobre uma situação que aconteceu na Liberdade com cosplayers e ela pegou um print de um carrossel do Instagram de um influenciador. E ela utilizou esse print no vídeo dela e falou assim: ai, eu não achei o perfil dele pra marcar. O ponto do Fallen, o cara que vocês acabaram de ver o vídeo agora, foi que o fato de eu ter usado os prints desse outro criador de conteúdo já configura cópia de conteúdo. Algo que ficou sem entendido que eu tenha feito intencionalmente depois de bloquear o cara. Gente, ela botou como uma informação que o pessoal lá tava fazendo tipo uma denúncia, ela botou essa denúncia no perfil dela. Gente, que loucura. Tinha o boot bloqueado há muito tempo. O motivo do bloco é pessoal e eu não acho que eu devo explicação sobre isso em específico aqui. Ai, queria tanto saber. Disso era uma atualização sobre um assunto importante. Acabou que na minha cabeça ajudar a expandir o alcance dessa notícia ou dessa atualização era o mais importante naquele momento. Inclusive eu até menciono que eu só vi os prints por prints que seguidores me mandaram, porque eu acabei não ligando uma coisa a outra. E novamente, me desculpe pelo IB, eu deveria ter me atentado a isso melhor. E como eu não conseguia ver o perfil no Instagram, eu acabei presumindo que eu não conseguiria ver o perfil no TikTok. Mas o ponto mais importante agora, voltando ao Fallen, é que ele disse que eu tenho roubado os vídeos dele, que ele consegue ter um alcance legal nos números. Basicamente, já faz um tempo que eu comecei a criar conteúdo, falando sobre o mundo geek, sobre cosplay, por aí vai. E aí, eu tenho percebido que, desde que eu estourei um vídeo sobre competição cosplay, uma mini querida, ela tem feito vídeos extremamente idênticos
aos meus, com os mesmos temas. Só que acaba sendo engraçado, porque eu tô fazendo conteúdo sobre temas que não são temas que estão muito em alta. São temas que eu acho interessante, que eu trago pras pessoas, e eu percebo que toda vez que um desses vídeos sobre esses temas acaba tendo um alcance um pouquinho maior, 2, 3 Mas, dias bebê, depois aparece ela dá a opinião dela. E sempre é diferente da sua. Ah, gente, se fosse o mesmo texto. Porque tem casos de gente que copia vídeo com as mesmas falas, os mesmos trejeitos, o mesmo tudo, bebê. Queria que ela fizesse isso com você. Por favor, Magic Fira, vai no cemitério, vai na convenção de bruxas lá em Piracicaba e pinta a cara e põe os dentes, por favor. Por favor, eu quero muito que você copie o vídeo dele na íntegra, pra ele ter uma noção do que é uma cópia de verdade, verdadeira. um vídeo na rede social da querida. Essa é uma sequência de prints de todos os vídeos disponíveis no perfil dele até a gravação desse vídeo, pois após tentar entender o lado dele e perguntar em particular se ele realmente se sentia copiado por mim, na verdade, ele me bloqueou. Haha, Magic, você também foi bloqueada. Tá tudo bem, acontece. É como eu falei, as pessoas não são obrigadas, é com a minha cara nem eu. Ah, mas aí vai que era um motivo pessoal dele e você expôs. Tomara que o outro lá exponha também. Aquela amiga que só quer saber a fofoca. Eu só tô avisando isso a vocês porque eu tentei entender, eu tentei ir atrás do que estava acontecendo. E nessa sequência, eu espero que vocês notem que os únicos vídeos que nós temos em comum são com os temas de God of War, um tema que a internet inteira tava comentando desde o trailer do jogo, Sundrop, aquele vídeo do cosplayer que ficou em segundo lugar em um concurso, que ficou bastante comentado pela comunidade, que sim, ele ajudou bastante a popularizar, mas em consequência disso, vários cosplayers estavam comentando sobre, eu inclusa. E o suco de pé, que foi algo que viralizou na comunidade otaku e cosplayer. Suco de acho que eu pé? não falo exatamente sobre o momento que aquilo aconteceu, e sim sobre a sexualização ao redor do que aquilo torna, e sobre isso da comunidade cosplayer, Que nojo. como o próprio título diz, né? Eu trago mais esse assunto num tom de humor. E tem eu ali também, depois de eu comentar sobre o vídeo do Sundrop, porque eu falei que pessoas, como ele mesmo diz, leigas, como ele, poderiam estudar um pouco mais e um pouco mais a fundo e praticar um pouco mais o cosplay antes de comentar sobre coisas como concursos e assuntos mais técnicos. Mas vocês podem ver que esses assuntos em comum são assuntos em alta. E como ele mesmo diz, ninguém é dono de tema nenhum. Ele também disse que eu possa ter visto o vídeo dele, lido os comentários e a partir daí é que eu crio o meu roteiro em cima do assunto que ele propôs. Que é assim que eu roubo o conteúdo dele. Não, eu não faço isso. Geralmente eu faço uma caixinha de perguntas no Instagram sobre um tema que eu acho que pode dar certo. E a partir daí eu colho a opinião das pessoas e alinho com as minhas ideias pra criar um roteiro em cima disso. Gente, também acontece muito isso. Às vezes... Tem um mosquito aqui voando. Às vezes eu pergunto pra vocês que pauta que eu... Às vezes eu pergunto pra vocês que pauta que vocês querem que eu faça, e aí vocês vão lá e me falam o vídeo que o Ismael acabou de postar. Aí imagina, toda pauta que eu pergunto pra vocês... Aí imagina, toda a pauta que eu pergunto pra vocês, vocês falam, e aí é o mesmo que o Ismael postou, ele vai achar que eu tô copiando ele. Tem gente que não vai ver, esse outro criador fez isso, por isso que o seguidor deu essa ideia pra mim, porque ele quer saber a minha opinião desse mesmo assunto. Só que ficar fazendo toda hora... Tem um mosquito muito sem noção aqui. Mano, bora ter senso, né? Por isso eu gostaria de dizer de coração que se você, Fallen, realmente tiver vídeos que eu roubei desses temas tão específicos, sinta-se livre e encorajado de colocar o conteúdo um do lado do outro e expor essa situação. Porque, sinceramente, do fundo do meu coração, isso não é verdade. Aliás, só pra deixar bem claro isso, os próximos temas pro TikTok que eu gostaria de abordar estão todos aqui. Parte 2 de personagens. Nossa, gente, ela veio dar spoiler falando, os próximos vídeos que eu vou fazer são esses daqui, e se alguém fala que eu tô copiando, pau no... Eu só trouxe isso aqui porque eu espero que isso seja suficiente pra mostrar pra vocês que, às vezes, apesar de todo mundo inspirar todo mundo ao seu redor, todo mundo meio que tem a sua própria linha de raciocínio, principalmente pra criação de conteúdo. Estamos no mês do orgulho, vai surgir ideias de conteúdo LGBT. Durou o trailer de God of War, as pessoas vão comentar sobre isso. A série de The Boys, o final foi uma merda, as pessoas vão querer falar sobre isso. No mais, eu espero ter conseguido esclarecer que sim, eu errei naquele vídeo, eu tentei consertar da melhor forma possível. Se o Butch estiver desconfortável, eu me ofereço pra privar o vídeo sem problema nenhum, mas não. Eu não copiei o conteúdo desse outro criador. O arroba tava no print, gente. Bicho. E aí o Fallen respondeu, né, falando que foi desmentido por uma criadora do Mundo Geek. Só que eu não entendi, fui desmentido por uma criadora do Mundo Geek. Ele tá querendo aproveitar desse suco, fazer o máximo de suco desse limão. Ontem eu fiz um vídeo falando que eu tava me sentindo mal porque eu achava que uma grande criadora de conteúdo do Mundo Geek tava copiando meus conteúdos. E ela fez um vídeo de resposta do meu vídeo, mostrando a minha cara e me descredibilizando. Fala, meus vampirinhos, beleza? Eu sou o Fallen e aparentemente eu sou o criador de conteúdo favorito da Magic Fira. O vídeo que eu postei ontem eu não sei... Gente, que abusado.
Então, já que ela achou de bom tom mostrar o meu rosto, o meu vídeo, no vídeo dela e me descredibilizar, eu vou mostrar algumas mensagens que eu recebi falando sobre ela pra depois explicar o que eu acho que aconteceu nas situações dos vídeos. Gente, mas ela foi tentar resolver com você e você bloqueou ela. E você leva em consideração que outras pessoas estão falando? A primeira mensagem que eu recebi foi de uma ex-amiga dela, que é uma influenciadora que tem mais de 50 mil seguidores, que eu não vou citar o nome porque provavelmente daqui a alguns dias ela vai se posicionar sobre isso. Gente, se essa outra garota se posicionar, vocês querem parte 2? Comenta aí, deixa nos comentários. Mas eu quero saber que é essa outra garota, mas né, não tô acreditando nele não, gente. Ela rouba ideia até das amigas, por isso ela vai acabar sozinho. Porque parece que um dia que as amigas se reuniram, elas começaram a falar sobre alguns conteúdos que cada uma ia fazer, e o que a Magic Fira fez? Ela foi e gravou a ideia das amigas dela. Pegando um conteúdo interessante de influenciadores menores e copiando. Zero personalidade, galera baba-ovo. Quando você começou a falar, eu já sabia que era ela. Ela também tá copiando um amigo meu. Incrível que essas pessoas não têm originalidade. Pra mim esse aqui é o pior. Oi, a Ditacuji já deu uma espécie de calote em uma parceria com uma loja uns anos atrás. Ela fechou a parceria, pegou as coisas e não divulgou tudo como combinado. Gente, será que isso é verdade? A própria dona da loja me contou isso. Desde então, sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha com ela. Caloteira. Isso, fora o caso do Butch, né? Que é um influenciador que ela bloqueou e utilizou o carrossel dele. Será que ele vai falar o motivo, gente? Ai, expõe, por favor. Agora sobre os vídeos. Eu sei que eu não sou dono de um tema, mas é engraçado que desde que eu apareci na primeira vez na For You dela, com um vídeo lá da convenção cosplay, ela tem feito vídeos sobre os mesmos temas que eu. Mas é outra opinião, não é uma cópia, garoto. Ai, meu Deus do céu. Ela fala de cosplay a vida toda dela. Ela foi dar a opinião dela sobre assuntos. O seu vídeo teve 1.400.000 views, gente. Era um assunto que tava rendendo. As pessoas queriam saber as opiniões. Ela fala sobre cosplay. Eu também fiz um vídeo sobre o novo jogo de God of War falando sobre a misoginia nesse meio. E ela pegou exatamente esse ponto pra falar. O meu vídeo foi postado no dia 5/6 e ela postou o vídeo dela há uma semaninha. Logo após eu ter postado o meu. Tu poderia enxergar isso como uma inspiração? Ai, você que tá vendo o copo meio vazio. Eu enxergaria o copo meio cheio e falar: obrigada por me ver como uma inspiração. Tipo, mandando um beijo pra ela, falando: muito obrigada, meu amor, por me acompanhar bastante. Ela tá sempre fuçando meus conteúdos. Não tem como falar que não. Um influenciador pequeno com um vídeo com 400 visualizações, que eu não citei o nome de ninguém, ela já aparece e me manda mensagem. E a mensagem dela, pra mim, soou como um tipo de ameaça. Ai, eu não quero ter que fazer um vídeo de resposta sobre a resposta, porque ela é grande. Óbvio que eu vou me fuder se eu entrar nessa briga. Só que as pessoas que comentaram nos meus vídeos e contaram essas histórias só provam a índole dela. Imagina o tanto de criador de conteúdo que não desanima, que não desistiu de criar conteúdo, porque quando começou a falar sobre um tema, algo diferente, aparece uma Magic Fira da vida, assim como o Morimura fez, pra poder roubar o conteúdo. Gente, mas é isso? É a selva. Sobreviva o melhor. Vai ser sempre assim. Foi com ela também. Quando ela era pequena, alguém copiava ela. Hoje, quem tá no topo copia o resto. Posso ser um Ru, eu posso ser um pequeno criador de conteúdo. Eu tô começando agora, mas eu preciso ser descredibilizado naquilo que eu falo? Olha que performático ele. Eu posso ser um Ru, eu posso... Mas eu preciso ser descredibilizado naquilo que eu falo? Vocês acham que eu ia falar à toa, que ela tá me copiando? Vocês realmente acham que eu preciso disso? E Magic Fira, se você precisar, de fato, de alguém pra te ajudar no seu conteúdo, você pode me contratar. Eu já fui assessor de influencer. Aí você não vai precisar passar por esse tipo de situação, magoar tantas pessoas no mundo cosplay, magoar tantas pessoas no mundo geek. Isso é ridículo, mano. E assim se encerra o vídeo de hoje, ele acabando com ela. Gente, mas assim, pode ter um negócio dela ir lá se inspirar, porque realmente, um vídeo com 400 views, e ela já ter visto, é porque ele aparece na For You dela sempre, ou ela tá lá entrando, né, gente? Mas enfim, né, também tem isso. É o mesmo assunto, sim, mas são opiniões diversas. Ela tá dando a opinião dela, ela faz um vídeo muito preparado, muito detalhado, muito estudado, um vídeo de um conteúdo muito bom, e ele só abre e faz assim. É isso, mas também pode ter isso, né, gente? Qual a opinião de vocês? Comenta aí, deixa seu like, se inscreva no canal. Um beijo, até a próxima. Bye!